Mediunidade, uma porta para o mundo espiritual. No Espiritismo, mediunidade é a faculdade que todos os seres humanos possuem de se comunicar com os espíritos, que são seres inteligentes desencarnados. A mediunidade é uma faculdade natural, mas que pode ser desenvolvida por meio de estudos e prática. Tipos de mediunidade. Existem muitos tipos de mediunidade, mas os principais são: mediunidade de efeitos físicos. É a faculdade de produzir fenômenos físicos como a movimentação de objetos, a produção de sons e a manifestação de luzes. A mediunidade de cura é um tipo de mediunidade que permite ao médium ajudar as pessoas a curarem suas doenças físicas e espirituais. A mediunidade de psicofonia ou incorporação é um tipo de mediunidade em que o médium transmite mensagens de espíritos através da fala. O médium pode falar com a voz do espírito, ou pode falar com a sua própria voz, mas com as palavras do espírito. Mediunidade intuitiva é a faculdade de receber intuições, inspirações e ideias provenientes dos espíritos. Mediunidade auditiva é a faculdade de ouvir vozes dos espíritos. Mediunidade sensitiva é a faculdade de sentir a presença dos espíritos como uma sensação de toque ou calor. Mediunidade vidente é a faculdade de ver os espíritos. Mediunidade psicográfica é a faculdade de escrever mensagens dos espíritos. Mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos é a mais conhecida e também a mais controversa. Alguns médiuns são capazes de produzir fenômenos físicos como a movimentação de objetos, a produção de sons e a manifestação de luzes. Esses fenômenos são explicados pelo Espiritismo como sendo a manifestação de energias espirituais. Os espíritos podem usar a energia de médiuns para produzir esses fenômenos, com o objetivo de se comunicar com os encarnados. A mediunidade de cura é uma faculdade que permite ao médium ajudar as pessoas a curarem suas doenças físicas e espirituais. Ela é baseada na interação entre o médium e os espíritos médicos e espíritos curadores, que podem transmitir energias curativas para o médium, que as canaliza para o paciente. A mediunidade de cura pode ser usada para curar uma variedade de doenças, incluindo doenças físicas, doenças cardíacas, câncer, diabetes, artrite, asma, etc. Doenças emocionais, depressão, ansiedade, estresse, etc. Doenças espirituais, obsessão, possessão, etc. A mediunidade de cura é uma dádiva que deve ser usada para o bem, ajudando as pessoas e promovendo cura, o amor, a paz e a justiça. Os médiuns de cura podem usar diversos métodos para curar, incluindo passes magnéticos. Os passes magnéticos são realizados pelo médium colocando as mãos sobre o corpo da pessoa enferma. Os espíritos podem usar a energia do médium para curar a pessoa. Orações e preces. Os médiuns de cura podem usar a oração e a prece para pedir aos espíritos que curem a pessoa enferma. Atendimento espiritual. Os médiuns de cura podem conversar com a pessoa enferma para ajudá-la a resolver seus problemas emocionais e espirituais, que podem estar contribuindo para a sua doença. As cirurgias espirituais são um tipo de mediunidade de cura que envolve a intervenção direta de espíritos médicos ou cirurgiões. Nos casos de cirurgias espirituais, os espíritos podem manipular o corpo da pessoa enferma para retirar tumores, curar fraturas e doenças diversas. No entanto, é importante ressaltar que as cirurgias espirituais não são um substituto para a medicina tradicional. Se você está doente, é importante consultar um médico. Os médiuns de cura devem ser pessoas de grande fé e espiritualidade. Eles devem estar cientes de suas limitações e devem trabalhar sempre em conjunto com os médicos. Cuidados com a mediunidade de cura. É importante tomar alguns cuidados com a mediunidade de cura, incluindo procurar um centro espírita sério para orientação. É importante procurar um centro espírita sério para orientação sobre como desenvolver a mediunidade de cura. Respeitar o livre-arbítrio. É importante respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Não tente curar alguém que não queira ser curado. Mediunidade de psicofonia ou incorporação.
Os espíritos podem usar a mediunidade de psicofonia para se comunicar com os encarnados por vários motivos. Eles podem querer transmitir mensagens de amor, apoio ou orientação. Eles podem querer fornecer informações ou conhecimento. Eles podem até querer ajudar as pessoas a resolver problemas ou superar desafios. A mediunidade de psicofonia pode ser uma experiência muito poderosa para o médium e para as pessoas que estão presentes. Pode ser uma fonte de conforto, inspiração e esperança. No entanto, é importante lembrar que a mediunidade de psicofonia é uma faculdade que pode ser usada para o bem ou para o mal. É importante que os médiuns sejam responsáveis e usem seus dons para ajudar os outros. Aqui estão algumas dicas para médiuns que desejam desenvolver sua mediunidade de psicofonia. Estude o espiritismo e aprenda sobre os diferentes tipos de mediunidade. Pratique a mediunidade de forma segura e responsável. Procure orientação de médiuns experientes. Se você acha que pode ter mediunidade de psicofonia, procure um centro espírita ou um grupo de estudos mediúnicos para obter mais informações e orientação. Mediunidade intuitiva. A mediunidade intuitiva é a faculdade de receber intuições, inspirações e ideias provenientes dos espíritos. Os médiuns intuitivos podem ter ideias geniais, ter soluções para problemas complexos ou simplesmente receber conselhos e orientações dos espíritos. Algumas pessoas com mediunidade intuitiva podem ter a sensação de que estão sendo inspiradas por alguém ou algo que não podem ver. Elas podem sentir uma forte intuição sobre algo, ou podem ter uma ideia repentina que parece vir do nada. Mediunidade auditiva. A mediunidade auditiva é a faculdade de ouvir vozes dos espíritos. Os médiuns auditivos podem ouvir vozes de espíritos que falam com eles ou que transmitem mensagens para outras pessoas. Algumas pessoas com mediunidade auditiva podem ouvir vozes claramente, como se fossem de pessoas vivas. Outras podem ouvir vozes mais indistintas, como um sussurro ou um eco. Mediunidade sensitiva. A mediunidade sensitiva é a faculdade de sentir a presença dos espíritos, como uma sensação de toque ou calor. Os médiuns sensitivos podem sentir a presença de espíritos próximos a eles, ou podem sentir a energia de espíritos que estão distantes. Algumas pessoas com mediunidade sensitiva podem sentir uma sensação de formigamento ou um toque leve na pele. Outras podem sentir uma sensação de calor ou frio, ou podem sentir uma energia vibrando ao seu redor. Mediunidade vidente. A mediunidade vidente é a faculdade de ver os espíritos. Os médiuns videntes podem ver espíritos com os olhos físicos, ou podem vê-los com os olhos da alma. Algumas pessoas com mediunidade vidente podem ver espíritos como pessoas normais. Outras podem ver espíritos como figuras etéreas ou luminosas. Mediunidade psicográfica. A mediunidade psicográfica é a faculdade de escrever mensagens dos espíritos. Os médiuns psicógrafos podem escrever mensagens que lhes são transmitidas pelos espíritos, sem que eles tenham consciência do que estão escrevendo. Algumas pessoas com mediunidade psicográfica podem escrever mensagens de forma automática, como se estivessem sendo guiadas por outra pessoa. Outras podem escrever mensagens de forma lúcida, mas sem ter consciência do significado do que estão escrevendo. Mediunidades mistas. É importante ressaltar que os diferentes tipos de mediunidade podem se misturar. É possível, por exemplo, que uma pessoa tenha mediunidade auditiva e mediunidade psicográfica. Além disso, a intensidade das mediunidades varia de pessoa para pessoa. Desenvolvimento da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade natural, mas que pode ser desenvolvida por meio de estudos e prática. Para desenvolver a mediunidade, é importante estudar o espiritismo e aprender sobre os diferentes tipos de mediunidade. Também é importante praticar a mediunidade de forma segura e responsável. A mediunidade é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. É importante que os médiuns usem sua mediunidade para ajudar as pessoas e promover o amor, a paz e a justiça. Aqui estão algumas dicas para os médiuns usarem sua mediunidade para o bem. Estude.
os médiuns devem estudar o espiritismo para entender sua mediunidade e usá-la de forma correta. Procure orientação. Os médiuns devem procurar orientação de pessoas experientes, como mentores espirituais ou líderes religiosos. Seja honesto e transparente. Os médiuns devem ser honestos e transparentes com as pessoas que o procuram. Peça ajuda aos espíritos superiores. Os médiuns podem pedir ajuda aos espíritos superiores para evitar o mau uso da mediunidade. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre mediunidade. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço a todos!